Todo sofrimento é causado pela ignorância da autociência. Autociência é a prática que produz autoconhecimento. Autoconhecimento é o produto da prática de autociência. As pessoas infligem dor aos outros na busca egoísta de sua felicidade ou satisfação. No entanto, a verdadeira felicidade vem de uma sensação de contentamento e paz interior, que, por sua vez, deve ser alcançada através do cultivo do altruísmo, do amor, da compaixão e da eliminação da ignorância, do egoísmo e da ganância. Felicidade não é algo pronto. Isso vem de suas próprias ações. Descobri que o mais alto grau de paz interior decorre da prática do amor e da compaixão. Quanto mais nos importamos com a felicidade de nossos semelhantes, maior é o nosso próprio bem-estar. Ao cultivarmos um sentimento profundo e carinhoso pelos outros, passamos automaticamente para um estado de serenidade. Esta é a principal fonte da felicidade. Compaixão. O amor é a ausência de julgamento. A compaixão e o amor caridoso são as características principais da realização plena e da felicidade. Eu tento tratar qualquer pessoa que conheço como um velho amigo. Isso me traz uma experiência de genuína felicidade. Essa é a prática da compaixão. A verdadeira compaixão é livre de vinculações. É preciso atenção para este princípio, pois ele contradiz nossa maneira habitual de pensar. Não é este ou aquele caso em especial que estimula a nossa piedade. Não escolhemos esta ou aquela pessoa como objeto de nossa compaixão. A compaixão é despertada espontaneamente, é incondicional, sem qualquer expectativa de vir a receber algo em troca, e é de alcance universal. A compaixão e a generosidade devem vir acompanhadas de desapego. Esperar um retorno é uma negociação. Assim, uma conduta verdadeiramente misericordiosa para com os outros não se altera nem mesmo quando os outros se comportam mal. É praticando a compaixão sem limites que uma pessoa desenvolve o sentimento de responsabilidade pelos semelhantes. Se você puder cultivar a atitude certa, seus inimigos serão seus melhores professores espirituais, porque a presença deles fornece a você a oportunidade de aumentar e desenvolver tolerância, paciência e compreensão. Olhe para a pessoa que lhe causa aborrecimento e tire proveito da oportunidade para controlar a própria ira e desenvolver a compaixão. Entretanto, se o aborrecimento foi muito grande, ou se você achar a pessoa tão desagradável que seja impossível aguentá-la, talvez seja melhor sair correndo. Às vezes, aquele amigo querido, embora continue sendo a mesma pessoa, parece mais um inimigo ao invés de amor. Você sente hostilidade. Com amor e compaixão verdadeiros, porém, a aparência ou o comportamento do outro nunca lhe provocarão qualquer reação negativa, se tiver amor e compaixão por todos os seres sencientes, em especial para seus inimigos. Este é um verdadeiro amor e a verdadeira compaixão. Os inimigos externos não são permanentes. Se lhes mostrarmos respeito, eles se tornarão nossos amigos. Mas o inimigo interno é um eterno inimigo a quem nunca devemos ceder. Não podemos transformar todos os nossos pensamentos em nossos amigos, mas precisamos confrontá-los e controlá-los. Sentir compaixão não é o bastante. É preciso agir. É preciso vencer as distorções e aflições de nossa própria mente, aplacando ou até mesmo nos livrando da raiva. Esse momento é fruto da compaixão. Um maior grau de tranquilidade interior é fruto do crescimento do amor e da compaixão. Somente através da purificação de nossa mente obteremos a almejada felicidade. Nosso principal objetivo nesta vida é ajudar os outros. E se você não pode ajudá-los, pelo menos não os machuque. Somente o desenvolvimento da compaixão e da compreensão pelos outros pode nos trazer a tranquilidade
e a felicidade que todos buscamos. Quando somos motivados pela compaixão e sabedoria, os resultados de nossas ações beneficiam a todos, não apenas nós mesmos ou alguma conveniência imediata. Quando somos capazes de reconhecer e perdoar ações ignorantes do passado, ganhamos forças para resolver construtivamente os problemas do presente. Acredito que a compaixão seja uma das poucas coisas que podemos praticar que trará felicidade imediata e duradoura para nossas vidas. Não estou falando sobre prazeres de curto prazo, mas algo que trará felicidade verdadeira e duradoura. Podemos rejeitar tudo mais: religião, ideologia e toda a sabedoria recebida, mas não podemos escapar da necessidade de amor e compaixão. Não digo isso como Dalai Lama ou como alguém que tenha poderes ou talentos especiais. Não os tenho. Falo como um ser humano, alguém que, como você, quer ser livre e não quer sofrer. Esta, então, é minha verdadeira religião, minha fé simples. Minha religião é o amor. Minha religião é muito simples. É a gentileza. Se você quer que os outros sejam felizes, pratique a compaixão. Fazer caridade não tem a ver com compaixão. Caridade sem compaixão pode ser fuga de si. Compaixão sem caridade pode ser introspecção estéril. Juntas se tornam um fluxo universal, do ser eu curado para o mundo em cura, pois o mundo externo se cura não só pelo que você faz, mas pelo que você primeiramente vibra internamente. Se você quer ser feliz, pratique a compaixão.